Olá, seja bem-vindo à quarta aula do mini curso de Proteus Design Suite. Nessa aula aqui nós vamos estar falando sobre o desenvolvimento de layout PCB, mas antes de mexer com a ferramenta de desenvolvimento de layout PCB do Proteus, trazer um pouco de conceitos iniciais para vocês. E em seguida, Hilbert vai apresentar para vocês a ferramenta de desenvolvimento de layout PCB. Aqui eu vou estar falando um pouco rapidamente sobre algumas questões importantes, como unidades e medidas, tecnologia através de orifício, Through-Hole Technology, tecnologia de montagem de superfície, Face Mounted Technology. Fala um pouquinho sobre o stack-up, que é um empilhamento das camadas, né? Está falando um pouco sobre substrato, sobre as características do cobre e do substrato que a gente mais utiliza, que é o FR4. E por último, trazer umas questões sobre padrões de design de PCB. Começando aqui com as unidades de medidas, nós temos basicamente as duas unidades, né? O Sistema Imperial de Medida e o Sistema Internacional de Medidas, SI. Há muito tempo que vem se fazendo uma transição do Sistema Imperial para o Sistema Internacional de Medidas. E isso é um processo bem longo. Mas no Proteus e para alguns componentes, o ideal é você trabalhar com o sistema imperial de medidas. Por exemplo, a protoboard, o espaçamento entre um furo e outro da protoboard é 1/10 de polegada. Então, por que a protoboard tem um espaçamento entre um furo e outro de 1/10 de polegada? Porque a maioria dos componentes obedece esse padrão de espaçamento que é de 1/10 de polegada entre os pinos. Aqui eu trouxe algumas medidas, esquerda, né? À direita, uma opção para você fazer a conversão desses valores, você pode utilizar a calculadora do Windows. Tem a opção de comprimento. Você clica no canto superior esquerdo e em conversor aparece a opção comprimento. Então você consegue colocar em polegadas para milímetros e de milímetros para polegada. À esquerda desse slide, né, tem uma tabela com alguns valores padrões. Por exemplo, 1 polegada é equivalente a 25,4 milímetros. 1/10 de polegada é equivalente a 2,54 milímetros. Esse 1/10 é um dos múltiplos mais utilizados, né? Então, circuito integrado, a distância de um pino para o outro, 1/10 de polegada. Aqueles encapsulamentos que tem o pino, né? Então, não SMD. Porque o SMD, a maioria dos componentes já trata em milímetros diretamente, porque é uma tecnologia mais nova, né? Então, temos aqui 1/10 de polegada, 2,54 milímetros. 100 mils, você vai encontrar esse 1/10 de polegada de diversas formas. 0,1 inches, que são polegadas do inglês, né? 100 mils, se você estiver falando de 1/10 de polegada também, ou 100 TH. E as três coisas aqui representam o mesmo valor, são apenas diferentes formas de fazer. No Proteus ele utiliza muito o TH, então TH de milésimos. Aqui no caso, milésimo de polegada. 100 TH é 0,1 polegada. Então 0,2 polegadas. Vai ser 200 milésimos de polegada. 1 milésimo de polegada é equivalente a isso aqui, 0,0254 milímetros. 2 milésimos de polegada é equivalente a 0,0508 milímetros. Quando se criou essa transição do sistema imperial para o sistema internacional de medidas, meio que se tentou fazer um padrão disso aqui, 2 milésimos de polegada ser igual a 0,05 milímetros, fazer esse arredondamento do sistema imperial. 40 TH, 1,016 milímetros. Por que eu coloquei nessa última linha aqui 40 TH, 1,016 milímetros? Porque lá no Proteus, por exemplo, quando a gente quiser uma largura da trilha de 1 milímetro, a gente vai escolher a opção de 40 milésimos de polegada. Eu quero uma trilha que tenha 2 milímetros de largura. Então você vai colocar lá 80 milésimos de polegada. Então é uma forma rápida de converter, né? A cada milímetro é equivalente a 40 milésimos de polegada. Aqui, por exemplo, à esquerda, um componente Through-Hole, né? Um componente que montado através de orifício, perfurando a placa, né? Ele tem ali a distância de um pino para o outro de 1/10 de polegada, 2,54 milímetros. Então isso aqui obedece um padrão, né? Uma protoboard, os componentes, todos os componentes que
são through hole, são montados através de furos na placa, eles são múltiplos de 1/10 de polegada. Aqui à direita, um componente SMD, você já percebe que a maioria das dimensões são em milímetros, porque, por se tratar da nova tecnologia, já obedece mais o padrão do Sistema Internacional de Medidas. Aqui algumas entidades que são responsáveis por fazer essa transição do padrão imperial para o padrão métrico. Então, essas empresas aqui são empresas responsáveis por vários setores no processo de desenvolvimento, no processo de construção de circuitos eletrônicos, de placas, de produtos eletrônicos. Então aqui uma descrição de cada uma delas, do que ela é responsável, aqui a descrição de outras, são essas mesmas empresas aqui desses ícones, né? E uma delas aqui, a gente vê, é o IPC, que é de onde a gente possui várias normas a respeito disso. Então o que é Through Hole Technology? Tecnologia através de orifício. Ela veio para substituir a construção de ponto a ponto, que era uma construção que existia antes de 1950, muito utilizada, em que você tinha placas, mas elas não possuíam trilhas. Elas possuíam pinos para poder fixar os componentes, não existia trilha. E começou a se difundir em 1950 na segunda geração de computadores, transistores discretos, a tecnologia Through Hole. Então aqui eu coloquei umas imagens para você ter uma noção. Essa imagem superior à direita, você consegue enxergar uma placa com vários pontos em que os componentes são mecanicamente fixados, mas eletricamente não existem trilhas ou trilhas sobre a placa. A placa nesse caso é utilizada apenas para dar uma rigidez mecânica, né? A imagem inferior aqui também, e à esquerda nem sequer a placa você tinha, né? Você tem realmente os componentes ligados entre si diretamente. Então esse aqui é esse método de montagem e construção de ponto a ponto. E começou a ser difundido em 1950 a tecnologia Through Hole. Aqui o pessoal ainda hoje em dia faz esse tipo de conexão ponto a ponto, né? Mas para brincar um pouco aí com circuitos mais compactos. Aqui o primeiro computador que utilizou PCB trilhas, essa tecnologia Through Hole, THT. Você enxerga aqui resistores, transistores, essas caixinhas metálicas aqui são transistores. Eu coloquei uma foto aqui como ela era internamente, para você ter uma noção que era um componente bem sensível em comparação com o que a gente tem hoje, né? Que são os componentes com encapsulamento base de resina, né? Então esse aqui é o IBM 1401. Ele era composto de várias placas que você encaixava num painel, e esse painel era interligado por fios aqui. E era assim que se montava o computador. No caso, o IBM 1401. Voltando um pouquinho aqui, os componentes utilizados nessa tecnologia de montagem são chamados de PTH, Pin Through Hole. O processo de soldagem, basicamente 3 por onda, por refluxo, flow ou manual. Os formatos mais comuns são os componentes axial e radial. Axial, por exemplo, um exemplo de componente, os resistores. Radial, um exemplo, os capacitores. Você tem ele ali em formato cilíndrico vertical, né? Então, um componente radial. Single inline, SIP, é quando você tem somente pinos de um lado, por exemplo, uma barra de pinos ou algumas redes de resistores que você só tem pino em um lado, ou o mais comum, DIP, Dual Inline, por exemplo, um circuito integrado em que você tem pinos de um lado e do outro. O furo, através da placa, adiciona capacitância e indutâncias parasitas em projetos de altas frequências e capacitores de acoplamento. Isso prejudica. Então, essa trilha que cruza aqui a placa, esse cruzar a placa para poder soldar o componente no lado oposto, adiciona muita indutância parasita. Os componentes também tem a lead dela, né? Fio dela, por exemplo, o resistor, você tem ali 2 fios. Aqueles fios ali, aquelas leads, elas adicionam muita indutância parasita, porque se você lembrar, o fio é um indutor. Não só, mas quando você enrola, formato espiras, né, você maximiza essa indutância, mas o fio por si só já é um indutor. Então aqui você tem, nesse traspassar da placa, um indutor. E qual a característica do indutor? Que ele gera linhas de campo magnético ao redor dele. E se você expor esse trecho aqui a altas frequências, ele vai se formar como um indutor. E o indutor, ele cria linhas de campos aqui e vai funcionar como se fosse uma antena. Então você tem aqui basicamente uma antena. E do ponto de vista de tensão, se você pensar isso aqui como um indutor,
À medida que a frequência aumenta, se lembrar a reatância indutiva é 2πfL, ou seja, é proporcional à frequência e à indutância. À medida que a frequência aumenta, a reatância indutiva nesse trecho aqui aumenta, aumentando a queda de tensão. Então, para frequências muito altas, você tem uma queda muito grande de tensão no trajeto percorrido pelo sinal, porque esse trajeto funciona como um indutor. Vantagens: conexões mais resistentes, que é a montagem superficial, então você tem uma resistência mecânica melhor, por isso que é muito utilizado em conectores, mesmo que toda a placa seja SMD, é muito utilizado os conectores through-hole. Facilidade em prototipagem, troca de teste, então provavelmente você nunca montou uma placa SMD, porque é muito mais difícil de montar. No through-hole é muito mais simples e é muito utilizado em placas de prototipagem, porque você consegue você mesmo manualmente montar soldado. Desvantagens: maior uso do espaço, então pelas dimensões dos componentes o uso do espaço é maior, e necessidade de montagem manual ou alguma forma automatizada, mas que é muito mais complexo. Aqui alguns componentes. À esquerda, por exemplo, um resistor, ele é axial, percebe pelo formato aqui dele. Você tem encapsulamentos radiais, como o capacitor, esse capacitor verde aqui. Acima você tem componentes que são Dual Inline Package, que é o caso dos círculos integrados, ou SIP, Single Inline Package, que é um pouco mais raro. Alguns transistores aqui. O furo, a qual o componente ele é soldado, normalmente ele interliga dos dois lados da placa. Então você tem contato na parte superior e você tem contato na parte inferior. Um pad superior e um pad inferior e uma via aqui no meio. Você consegue enxergar aqui um furo PTH, que ele é metalizado, ele possui um pad aqui na parte superior, cilindro por dentro ele é metalizado e na parte inferior também. E você também tem furos NPTH, que são furos não laminados, que eles não possuem contato elétrico. Aqui o processo de soldagem por onda. Então como é que funciona? A placa ela passa por uma máquina em que na parte inferior existe estanho derretido. Então é passado por baixo dessa placa pequenas ondas de estanho líquido, que ao passar pela placa rapidamente faz com que o estanho seja incorporado por esses pinos e consequentemente soldado. Então aqui embaixo um esquemazinho, você tem um componente, ele sobe inclinado, dá para ver na máquina aqui que é inclinada, e por baixo vão passando várias ondas de estanho, e no final você tem o componente soldado. Essa é uma das formas mais utilizadas na soldagem dos componentes through-hole. Aqui você tem um método de reflow. Como é que funciona? É um método muito utilizado para poder utilizar o mesmo processo que é utilizado em placas SMD, que é levar a placa a um forno, uma pasta de solda, e essa pasta de solda, junto com os componentes SMD, vai derreter e soldar. Então aqui ele tem um exemplo que ele passou a pasta de solda, que anteriormente, deixa eu voltar um pouco. Ele passou aqui, botou a máscara, passou a pasta de solda, a pasta adentro os furos, e ele coloca o componente through-hole. Então a pasta fica aqui no pino, né? Então quando ele leva no forno, esse pino aqui, a solda em pasta derrete e o componente é soldado. Então utilizando o mesmo processo do SMD, que é essa soldagem com refluxo, levando o componente ao forno. Esse não é muito utilizado, é mais uma solução para utilizar o mesmo processo que é utilizado com componentes SMD, mas não muito utilizado. Falando um pouco sobre os packages e footprints, as ferramentas ideais normalmente elas possuem uma ampla biblioteca, package 3D e footprint. É possível também utilizar ferramentas externas, mas às vezes são pagas e não é muito interessante. Alguns packages eles são padrões, então você vai encontrar, por exemplo, esse regulador 12 volts aqui, 7812. Ele tem um package TO220. Então você tem muitos outros componentes que utilizam esse package TO220. Então, se o componente que você está utilizando não tem um package, você pode procurar pelo package TL220, que é padrão para muitos outros componentes. Uma opção simples, caso não tenha na ferramenta e caso você não encontre para baixar online, o componente 3D e o footprint. Footprint é a pegada do componente na placa, aquela imagem que você tem quando adiciona componente quando está construindo o layout do PCB. Você pode recorrer ao datasheet, né? Lá você vai ter todas as dimensões do package, do componente, pacote, encapsulamento, e você pode medir você mesmo, o aquímetro e o footprint, e o package 3D ele pode ser modelado em outras ferramentas 3D. Então aqui tem os elementos que eu falei, o componente, utiliza o package TL220, e tem um package 3D, que é o componente em 3D, ele na vertical e na horizontal, para o caso desse
desse componente. Tem também o footprint, que é o componente na placa. Aqui alguns packages 3D, por exemplo, você tem o diodo, o resistor, e eu coloquei esses aqui para falar que também existe a opção de você colocar o resistor na vertical. Então, se você precisar de ocupar menos espaço, uma opção é colocar o resistor nessa configuração aqui, que ele ocupa menos espaço horizontal, vai ocupar mais espaço vertical, né? Vai ter um perfil mais alto a placa, mas assim você economiza espaço horizontal da placa. Não é muito bom porque você tem uma lead, uma perna do componente aqui bem curta e outra extremamente longa, né? Então você tem muitos elementos parasitas aqui. Para diodo também você pode fazer isso. Para qualquer outro componente axial. Aqui alguns componentes, por exemplo, aqui no centro temos um conector daqueles de fonte. Nós temos aqui um conector de fonte, que é o furo circular e o furo oblongo, esse furo que é como se fosse um rasgo na placa. Mais adequado quando o componente tem um pino chato assim, que ele tem um perfil de chapa, né? É que o furo realmente acompanha esse perfil para que mecanicamente ele seja melhor conectado e você economiza também com estanho aqui, né? Então você tem package de capacitores também na horizontal, se você quiser um perfil mais baixo. Sei que você encontra às vezes em fonte de notebook, em que você precisa de um capacitor grande, mas de um perfil também baixo. Então o capacitor lá dentro ele fica na horizontal. E você tem package 3D para esse formato. Alguns componentes, como o capacitor, por exemplo, também se coloca uma resina para poder aumentar a resistência mecânica, né? A vibração, a impacto. Alguns packages você tem também a opção de dissipador e por aí vai. Você tem aqui, por exemplo, o potenciômetro, a gente vê muito ele na vertical, né? Aqui tem um package dele na horizontal. Então, como calcular o diâmetro do furo na placa? Segundo as normas do IPC, existe uma formulazinha de calcular esse furo na placa. Você pega o máximo diâmetro da lead, que é o pino do componente, e você adiciona ou 0,25 mm, ou 0,20 ou 0,15, a depender do nível de densidade da placa. Por exemplo, pegando um de menor densidade, nível A, vai somar mais 0,25 mm ao diâmetro da lead. Por que isso? Porque você consegue mais ou menos 0,12 milímetros de um lado e 0,12 milímetros do outro de folga para poder você inserir a lead do componente. Também você tem uma forma de calcular o diâmetro do pad, porque você tem o diâmetro do furo a traspassar a placa e o diâmetro do pad, que é aquele anel circular que fica na parte superior, que seria o que? O diâmetro mínimo do furo. Você tem o diâmetro do furo mais 2 vezes o diâmetro, a largura do anel, né? Do pad aqui, que é um formato de um anel circular, mais a tolerância mínima de fabricação. Então, a depender do nível, você tem o nível A, B e C também, várias tolerâncias de fabricação diferentes. Aqui embaixo um exemplo, se você tem um furo aqui que deu 0,8 milímetros, furo para poder passar a lead do componente, você vai ter um diâmetro da almofada de 1,5 mm. Então esse pad aqui, esse diâmetro do pad, ele vai ter 1,5 mm, enquanto que o furo, que é esse minimum hole size de 0,8 e esse pad diâmetro de 1,5 mm. E ele dá aqui outros exemplos para o nível B e o nível C de densidade. Aqui você tem também opções de ferramentas somente para gerenciar package 3D de componentes. Algumas delas são pagas e na parte gratuita você tem limitações. Mas é uma opção também. Programas que gerenciam somente os packages e os seus footprints e exportam para a ferramenta que você trabalha. O que é um pad com alívio térmico? Thermal Relief. Você vai ver também essa opção. É uma técnica utilizada para poder soldar componentes com facilidade. Eu não sei se vocês já fizeram placa em plano terra e não colocaram esse alívio térmico aqui. Eu já fiz isso aqui sem o alívio térmico e você percebe muita diferença. Vamos dizer que isso aqui seja um pino de um capacitor. Um capacitor que você coloca ele para o terra, né? A parte negativa, né? Capacitor polarizado. Outra parte você coloca para o terra. E esse terra é exatamente um plano de terra. Se você não colocar esse alívio térmico aqui, na hora que você for soldar, a solda vai demorar, o estanho vai demorar muito para poder derreter, porque ele vai se dissipar todo o calor do ferro de solda pelo plano de terra. Então, quando você coloca o alívio térmico, você limita a conexão do pino com o plano de terra. Então, isso ajuda muito no processo de soldagem, inclusive no processo de soldagem automático, né? Em que, se você não fizer isso, quando você passar no processo de solda, você não vai conseguir soldar esse componente, porque você vai ter uma solda fria ali,
porque o calor não vai ser suficiente para poder derreter o estanho ali. Então as ferramentas de design PCB normalmente tem essa opção, essa ferramenta com várias opções para você configurar isso aqui. O diâmetro desse conexão com o plano terra, o espaçamento dessa conexão do pino com o plano terra. Então você consegue especificar tudo isso nessas janelas de configuração. Está presente tanto em componentes PTH como SMD, então você tem um exemplo aqui em componente PTH, pino até através do orifício, né? E montagem de superfície também você tem um alívio térmico para poder conseguir soldar os componentes, faz a conexão com algum plano de cobre. Por ser um excelente condutor térmico, o calor aplicado no pad se propaga por todo o plano, funciona como dissipador. Um pad sem alívio térmico precisa ficar exposto muito mais tempo ao calor para derreter a solda. O componente pode ser danificado por esse tempo de exposição. Montagem de superfície. Então, montagem de superfície é uma tecnologia mais recente que antigamente era chamada de montagem plana. A abordagem do projeto primeiramente foi utilizada pela IBM em 1960 em um computador de pequena escala que guiava todos os veículos Saturno 1B e Saturno 5, que eram foguetes. É um método no qual os componentes elétricos são montados diretamente na superfície. O componente montado dessa maneira é conhecido como dispositivo de montagem de superfície, SMD, Surface Mounted Device. O SMT, ou seja, Surface Mounted Technology, a tecnologia, SMD é o componente, assim como THT é a tecnologia Through Hole, o PTH é o componente da tecnologia Through Hole. O SMT permite maior automação de fabricação, o que reduz os custos e melhora a qualidade das placas. Ambas as tecnologias podem ser usadas na mesma placa, ou seja, Through Hole e SMD, para componentes não adequados à montagem de superfície, como conectores, transformadores, dissipadores e outros, em que a tecnologia Through Hole é a mais indicada. Vantagem: componentes são menores, eles ocupam menor espaço em ambos os lados da placa, é possível colocar e reduzir os efeitos parasitas, já que você não tem furos atravessando as placas, e os componentes possuem contatos elétricos menores, mais curtos, menor custo de fabricação, exatamente pela facilidade da automação do processo. As vantagens, né? A montagem, o reparo é muito difícil, identificar referências do componente também é muito difícil, porque o componente é muito pequeno, a impressão do nome do componente, do valor do componente, muitas vezes não tem, você vai encontrar capacitores que você não conhece o valor dele, porque ele é tão pequeno que não tem como colocar esse valor, e você não consegue fazer teste em protoboard, por exemplo, porque ele não é compatível. O protoboard é feito para componentes Through Hole. Packages SMD, aqui tem o mesmo texto, tá? Coloquei aqui um exemplo de um LED 5050, então você enxerga muitos componentes através de numeração, identifica o package do componente através de numeração. Você tem um LED 5050, aqui as dimensões em desenho 2D, o package 3D e o footprint do componente na placa. Aqui alguns tamanhos, por exemplo, os tamanhos bem utilizados: 0603, 0805, 1206. Isso aqui são tamanhos, dimensões do comprimento e da largura em polegadas. Capacitores, alguns encapsulamentos de transistores, SOT23 e diodos, alguns encapsulamentos de reguladores, encontrar muitos reguladores, SOT233, componentes de 8 pinos, como unificadores operacionais, memórias EEPROM, é o encapsulamento SO8, é um encapsulamento dual inline package, só que SMD, e a mesma coisa aqui para pinos, maior quantidade de pinos. Aqui, algumas coisas interessantes a respeito da montagem de superfície. Você tem botões que são utilizados na placa. Então aqui à esquerda, nessa imagem superior, você tem um botão que é muito utilizado, por exemplo, controle remoto, em que você tem uma membrana de silicone e embaixo dos botões existe um material condutivo. Encostar nesses contatos, fecha contato de um lado com o outro. Então você tem a implementação de um botão na própria placa aqui. E ele tem esse zigue-zague aqui que é para aumentar a área de contato e diminuir a resistência no momento em que estiver sendo pressionado o botão. Algumas opções tem LEDs no centro. Isso aqui você vê, por exemplo, nos osciloscópios. Acho que você já utilizando o osciloscópio percebeu que existem botões que acendem. Então são basicamente um sistema de botão parecido com o de controle remoto, por exemplo, mas que no centro você tem ali um LED SMD que acende ao apertar. Alguns botões também utilizam um domo de metal. Então, por exemplo, um painel de micro-ondas. Você já percebeu que quando você aperta, é como se fosse um metalzinho. Você aperta, ele deforma, você solta, ele volta. Então é muito utilizado esse tipo de botão porque você não tem a necessidade de fazer furos na placa. Ele é soldado em cima. Então você tem dois círculos aqui. Quando o domo ele é pressionado, ele conecta o anel externo com o interior. Muito utilizado também em celulares antigos, utilizavam botões, né? Utilizavam esse método de domo metálico. A montagem SMD também é muito utilizada para fazer
conectores. Então na borda da placa existem aplicações que implementam conectores, tanto conectores padrão como por exemplo USB Type-C aqui, por exemplo, mas também conectores para poder fazer o debug da placa. Você conecta aqui, ou para fazer a gravação do microcontrolador. Aqui você tem também um conector que é soldado na borda da placa, então ele pega tanto em cima como embaixo. Conector aqui para um conector SMA. E aqui vamos falar um pouco sobre o stack-up da placa, né? Você tem tanto placas que possuem apenas uma camada e ela pode ser superior ou inferior. Então o que é que normalmente existe na placa? Você tem aqui na parte inferior o substrato, que é normalmente aquela resina que vocês já viram, a folha de cobre, em cima da folha de cobre a máscara de solda, que é aquela tinta verde, muita gente chama de verniz, e em cima você tem a serigrafia, que são aquelas letras que aparecem na placa. Coloquei por essa camada branca aqui. Então você enxergando a placa de cima, você veria essas camadas. No Proteus eu coloquei no lado direito aqui o nome dessas camadas no Proteus. Então a parte de serigrafia, o Silk Screen, o Proteus chama de Top Silk. Você vê na parte superior Top Resist, que é a camada da máscara de solda, essa verde, e Top Copper, que é o cobre na placa. Normalmente essa camada, a indicação de uso você vai utilizar para todas as aplicações, tanto para sinal como para alimentação, tanto na parte superior como na parte inferior, apenas uma camada, né? No Proteus aqui, essa camada de cobre inferior ele chama de Button Copper, essa máscara de solda inferior ele chama de Button Resist, e a camada de serigrafia aqui inferior ele chama de Button Silk. E sempre nessas cores aqui são as cores que ele utiliza para identificar as camadas. Já uma placa com duas camadas, existe maior gama de possibilidades. Por exemplo, você pode colocar sinais digitais e analógicos somente na parte superior e conexões de alimentação na parte inferior da placa, tanto plano terra como trilhas de alimentação. Isso ajuda você ter aqui em cima um maior espaço de aproveitamento e de opção de roteamento para os sinais, melhorando muito a questão de qualidade do sinal. Então no Proteus são essas: Top Silk para o Silk Screen, para a serigrafia das letras, Top Resist para máscara de solda, normalmente é verde, o pessoal usa, né? Top Copper, Button Copper, Bottom Resist, Button Silk. Você tem também placas de 4 camadas, em que normalmente isso é utilizado como camada superior para sinais, as camadas do centro para GND e Power, e a camada inferior para sinal também. Então você tem no centro da placa um plano de GND e um plano de Power, isso para facilitar a distribuição da alimentação dos componentes. Então praticamente você não tem trilha de alimentação, porque a alimentação ela é buscada através de vias. Então eu coloco um componente aqui que precisa de mais 5 volts de GND, é só colocar uma via transpassando aqui a placa, chegando no plano de terra, e outro furo chegando no plano de alimentação. Então o Proteus chama essas camadas internas aqui de cobre de Inner 1, Inner 2, são essas duas camadas. E assim por diante. Se tiver 3 camadas internas, 4 camadas internas, ele vai colocar sempre essa numeração. E as camadas superiores e inferiores recebem o mesmo nome. E aqui, só para mostrar um exemplo, 6 camadas. No Proteus, aqui no lado direito, você enxerga as camadas top, como Top Silk, Top Resist, que é a máscara de solda, Top Copper, que é a camada de cobre inferior, e aqui embaixo Button Copper, Button Resist, Button Silk, que são as camadas inferiores aqui do Proteus, e as camadas internas ele chama de Inner. Então, 4 camadas internas. Como é que normalmente é utilizado isso aqui? Você tem as camadas mais internas para sinais de altíssima frequência, porque elas ficam finadas entre planos aqui de GND, de alimentação, e as camadas mais externas para sinais de baixa frequência. Por que é muito utilizado esse tipo de placa também? Porque você consegue uma menor emissão de interferências eletromagnéticas. Você consegue confinar aqui no centro sinais de altíssima frequência, que normalmente irradiam mais ondas eletromagnéticas, né, mais facilmente, e você confinando aqui entre 2 planos de GND de alimentação, você consegue conter essa emissão. Aqui um exemplo de algumas placas especiais, por exemplo, que utilizam um substrato, em vez de utilizar aquele substrato padrão, uma resina, né, utiliza alumínio. Isso aqui para ser utilizado como dissipador. Por exemplo, se você abrir, eu tiver uma lâmpada de LED aí, provavelmente os LEDs estão montados em cima de um PCB. Só que o núcleo dessa PCB é uma chapa de alumínio, para poder facilitar a dissipação de calor, tanto em também refletores, aqueles que tem normalmente em jardins, áreas externas, né? Você tem ali LEDs SMDs montados em cima de uma placa, em que em vez de ter um substrato de resina, você tem uma chapa metálica para poder facilitar a transferência de calor para o dissipador. Então você pode ter tanto somente uma camada de cobre, tem um exemplo, tem um substrato que é uma chapa de alumínio, um dielétrico que separa esse alumínio, um dielétrico que faz o isolamento elétrico, mas que tem uma boa condutibilidade térmica, poder dissipar o calor da
camada de cobre. Você também pode ter diversas camadas de cobre para poder fazer o roteamento das trilhas. Aqui um exemplo de um PCB com LED de alta potência. Você tem aqui no centro uma camada de cobre, também utilizada aqui muito em carros elétricos, né? Que se utiliza placas de altíssima corrente. Você tem aí núcleos de metal para poder fazer a dissipação. Algumas características do substrato, falando mais dos substratos não metálicos, né? Dos que a gente normalmente usa, são observadas propriedades térmicas, como por exemplo, temperatura de transição, temperatura de decomposição, coeficiente de expansão térmica, condutividade térmica, para poder você selecionar o material. Então se observa essas características térmicas, propriedades elétricas, como permissividade relativa da constante dielétrica. O pessoal que paga eletromagnetismo vê muito como ER, que é a permissividade do material, fator de dissipação ou tangente de perdas dielétricas. Então quem paga eletromagnetismo também já ouviu falar de tangente de perdas, resistividade volumétrica, resistividade superficial e rigidez dielétrica, que é a mesma característica que tem os isolamentos dos capacitores, né? Que é garantir o isolamento elétrico, tem uma certa tensão, né? Até que a rigidez elétrica é rompida. Então essas aqui são as propriedades elétricas. Existem também propriedades químicas quanto à inflamação, quanto à absorção de umidade, porque isso influencia nas características da placa, resistência ao cloreto de metileno, que é um teste feito para poder obter a resistência a produtos químicos. Propriedades mecânicas, como força de adesão, tem a ver com a camada de cobre que você coloca em cima, né? Então, buscado uma maior força de adesão, força flexural, módulo de Young. Para quem pagou materiais elétricos, módulo de Young é um módulo de elasticidade. Ela coloca a placa as forças mecânicas e mede o módulo de elasticidade da placa, densidade, tempo para delaminação e outros. Essas são algumas propriedades. Aqui alguns tipos de substratos, como por exemplo o FR4, é o mais comum de se utilizar. Ele tem uma permissividade dielétrica 4 a 5, temperatura TG, transição de 135 graus Celsius, aplicação padrão. E existem vários outros materiais, por exemplo, quando se trabalha com altas frequências, micro-ondas, equipamentos de rádio, você vai utilizar ali Teflon, por exemplo, em que a permissividade menor que 3. Para projetos de altíssima temperatura, por exemplo, você vai utilizar poliamida, possui uma permissividade parecida com o FR4, um pouco mais baixa, mas que trabalha com temperaturas muito altas. E isso aqui é bem interessante em circuitos de altíssima frequência. A poliamida ela é muito usada também em circuitos flexíveis e também em fitas adesivas. Não sei se você já abriu alguma placa que tem bateria, por exemplo, de celular, de tablet, tem uma fita marrom, uma fita meio transparente marrom. Isso ali é poliamida, fita adesiva, né, para altas temperaturas. Características da camada de cobre. A espessura ela é especificada diretamente em unidade de comprimento ou como peso do cobre por área. É parecido com folha 4, quando a gente fala de gramatura, né? Você tem ali o peso por uma área. Então você não especifica lá a espessura da folha 4, né? Do papel, do ofício. Você especifica a gramatura. Mesma coisa do cobre, normalmente dado em onças por pé quadrado. Uma onça por pé quadrado, ela tem equivalente a mais ou menos 34 micrômetros de espessura, por caso do cobre. E normalmente você vai encontrar placas de 1 onça e 2 onças. O cobre pesado é uma camada superior a 3 onças de diâmetro. Então, nos substratos FR4 mais comuns é 1 onça. Então, provavelmente a placa, se for utilizar, vai ter 1 onça, que é equivalente a 35 micrômetros, que é a espessura mais comum. Existem placas relativamente comuns de 2 onças, que tem um dobro. Placas mais finas também, de meia onça. Aqui um gráfico bem interessante de capacidade de corrente. O da esquerda se refere a uma placa de meia onça, que meia onça é equivalente a 18 micrômetros. E o da direita a uma placa de 1 onça, que é equivalente a 35 micrômetros. Então, se você observar aqui a curva, tem várias curvas para diferentes temperaturas. O pior caso é essa curva aqui com um delta de 10 graus Celsius. Se sua trilha tiver 0,6 milímetros de diâmetro, isso equivale a uma corrente de 1 ampere. Então, esse é um ponto. Outro ponto, se ela tiver 1 milímetro de diâmetro, isso equivale a uma corrente máxima de 1,5 ampere. Então, isso aqui dá uma noção de capacidade de corrente da trilha. Para uma placa de meia onça, não é 1 onça aqui, é meia onça, e para uma placa de 1 onça, que é a mais comum, 1 milímetro de diâmetro, de largura da trilha, você conseguiria em torno ali de 2 amperes e meio de corrente. E para 1 ampere, você precisaria de uma trilha de aproximadamente 0,3 milímetros de largura. Na prática, utiliza-se o quê? 1 milímetro para cada ampere. Então, se você for utilizar, por exemplo, um regulador 7805, que a corrente máxima é de 1 ampere, é ideal que a largura mínima seja de 1 milímetro, porque
Aqui no gráfico você conseguiria capacidade de 2,5 amperes, mas na prática se utiliza essa relação de 1 milímetro para 1 ampere. Então você precisa passar nessa trilha 10 amperes, você vai ter ali 10 milímetros, 1 centímetro de diâmetro. E também existe uma regra para a distância de uma trilha para outra, né? Por exemplo, com 1 milímetro, no pior dos casos, essa reta laranja aqui para 1 milímetro, você teria 70 volts. Então, se você vai utilizar, por exemplo, tensões de 300 volts, por exemplo, como a rede elétrica, você precisaria de um espaçamento de 7 milímetros entre uma trilha e outra, no mínimo. Então, isso aqui é bem interessante quando você trabalha com tensões altas, e você precisa garantir o isolamento entre uma trilha e outra. Essas curvas aqui eu tirei da NBR, uma norma brasileira, mas ela está extinta, então ela não é mais utilizada. O correto seria utilizar os gráficos da norma IPC, mas os gráficos dessa norma que foi extinta aqui no Brasil, NBR, são bem mais intuitivos. Então, o que é o FR4? O FR4 é uma designação para o tipo do material, não o material, né? FR significa retardador de chama, não denota que o material está conforme com o padrão 94V. Esse padrão 94V é um padrão de inflamabilidade. Não sei se você já viu em placas, você já desmontou algum documento, você vai ver lá 94V. Então, como é que é feita a placa de FR4? São várias camadas de tecidos de fibra de vidro que são unidos utilizando resina. O FR4 é mais comumente utilizado como isolante elétrico, com material conhecido por reter seus altos valores mecânicos e qualidades de isolamento elétrico. Então, FR significa retardador. Então, aqui algumas fotos. Você enxerga um furo numa placa de FR4. Aqui as fibras de vidro. E aqui uma foto da trama. Então você tem diversas tramas mais abertas, tramas mais fechadas. Isso aqui é interessante que você trabalha com altas frequências, porque você precisa utilizar uma trama mais fechada. Imagine uma trilha de cobre passando em cima de uma trama como essa de cá. Se a trilha passar nessa região aqui, você vai ter regiões com fibra de vidro com resina. Com fibra de vidro com resina. Então você tem uma alternância de materiais aqui. E isso altera a impedância da trilha. Se uma trilha passar exatamente em cima de uma fibra de vidro dessa, ela vai ter uma impedância. Se ela passar entre uma e outra aqui, ela já vai ter uma outra impedância. Então isso aqui pode ser uma questão crítica para sinais de altíssimas frequências. E seja o caso de utilizar uma fibra de vidro com uma trama mais fechada, que é mais caro também. Aqui é um videozinho sobre processo de fabricação, né? Você tem ali que é um caso de uma placa metálica, provavelmente aqueles tipos de placas para dissipar o calor, LEDs, né? Colocado camada de cobre, uma camada de pré-peg, uma camada de isolante fino, circuito, outra camada de pré-peg, camada de cobre, e tudo isso é prensado, isso é levado ao forno, e no forno é feito a adesão desses laminados. Um pouco sobre vias. Nós temos vários tipos de vias. Temos via through hole, são vias que traspassam a placa. Via cega. Por que via cega? Porque é via que aparece somente de um lado da placa e ela termina dentro da placa, interligando camadas internas. Temos vias enterradas, que são vias que começam dentro da placa e terminam dentro da placa. Por exemplo, essa de cá, buried via, uma via enterrada. E microvias são vias que são feitas não com brocas no processo de fabricação, mas com lasers. São vias mais finas para placas de alta densidade. Também existem vias dentro dos pads. Isso ajuda muito a reduzir os elementos parasitas. Então, o pad do componente, ele dentro, abaixo dele, existe uma via. Aqui é um vídeo de como é feito o processo de fabricação da placa. Então, uma broca faz o furo numa placa padrão. Isso é levado para o processo em que é preenchido com cobre. Depois é colocado a máscara do circuito, aplicado o percloreto ou qualquer outro material que corrói o cobre. Então só sobra o material que está abaixo dessa proteção, é tirada a proteção, é colocado uma camada de isolante e outra camada de cobre. Agora nós temos 4 camadas. Feito normalmente o furo, colocado a proteção, circuito, e feito aqui os furos e a aplicação a laser para poder fazer as vias, as microvias. Então o laser remove parte desse isolante até chegar na outra camada de cobre.
Então essas são as microvias. É colocado uma máscara para poder realizar a corrosão do circuito. Vai ficar somente as trilhas. E aqui você tem a microvia. Você percebe com um furo preenchido com cobre. Aqui em cima a máscara de solda, que é aquela tinta verde, né? E em seguida retirados os locais que não precisam a presença dela. E aí a placa. Aqui umas imagens da microvia, que utiliza laser para perfurar a placa. E algumas imagens, por exemplo, aqui de uma trilha, uma placa, você percebe as fibras de vidro da placa, a trilha de cobre e a camada com essa tinta verde, né, que é a máscara de solda. Algumas questões para processo de fabricação que devem ser levadas em considerações para poder facilitar o processo de design e fabricação do produto. Então são várias regras que têm o objetivo de otimizar o processo de fabricação. Vou comentar aqui alguns problemas que devem ser evitados. Por exemplo, as armadilhas de ácido. Antigamente era um problema, hoje em dia nos processos atuais não são um problema. O que consiste esse problema? Você tem vias que possuem ângulos fechados, menores que 90 graus. Nesses ângulos aqui pode-se acumular o ácido que corrói a placa e você tem uma corrosão excessiva aqui do cobre. Então é por isso que é sempre indicado você ter as suas vias ângulos maiores que 90 e evitar ângulos menores que 90, que no processo de corrosão pode fazer com que essa área aqui seja mais corroída, exatamente porque o ácido ele fica preso aqui. Lascas e ilhas, às vezes quando você aplica o plano de terra fica sobrando entre uma trilha e outra pequenas regiões de cobre. Isso aqui pode ser ruim porque durante o processo isso pode se desprender se for muito pequeno e andar aqui por cima da placa. Então no momento em que for feito a prensa das camadas, se isso aqui for uma camada interna, você não vai enxergar esse cobre curto-circuitando aqui a trilha com terra, por exemplo. Então pode acontecer dessa pequena camada aqui se desprender e no processo de prensagem você sequer enxerga isso aqui porque fica interno à placa. E também isso aqui pode servir como antenas, né? Como antenas no circuito, e isso pode atrapalhar a característica de emissão de ondas eletromagnéticas da placa, né? Ela pode se tornar inadequada. Pontos de solda, isso aqui tem a ver com a máscara de solda entre pinos. Então entre um pino e outro deve existir a máscara de solda, essa tinta verde, porque isso facilita muito no processo de soldagem, evita que a solda cria uma ponte de solda entre um pino e outro. Aqui, por exemplo, uma placa, você enxerga um pino, outro pino, existe a máscara de solda entre um pino e outro, e isso ajuda a evitar com que a solda nesses pinos, que nessa parte região vermelha você tem os pinos e falta aqui a máscara de solda entre um pino e outro. Isso aqui vai prejudicar muito no processo de soldagem. Distâncias mínimas entre cobre, então se você não obedecer a distância mínima do processo, do seu processo de fabricação, você pode ter que essas trilhas vão no final ser unidas. Largura mínima da trilha, então o processo de fabricação diz qual é o mínimo de largura que deve ter a trilha, porque quando você coloca para corroer, essa parte cinza aqui por exemplo, quando você usa termotransferência, que o circuito passa para a placa. No processo de corrosão, acaba que a sua trilha fica menor do que no projeto você imaginou. Então, na verdade, você tem uma trilha mais estreita, porque o cobre, o ácido, ele corrói um pouco as laterais aqui abaixo da sua máscara, foi passada para a placa. A largura mínima do silkscreen, que são as letrinhas lá de identificação da placa, você também tem que observar no seu processo essa largura mínima. Proteção do silkscreen, então às vezes o silkscreen ele passa em cima dos pads dos componentes, não é bom porque no processo de fabricação pode acontecer do silkscreen, a tinta, né, ficar em cima do pad, isso aqui atrapalhar a solda. Silkscreen sobre máscara de solda, então você tanto pode escrever utilizando silkscreen, que ou seja, uma tinta acima da máscara de solda, ou você pode utilizar a própria máscara de solda, retirando a máscara de solda e deixando exposto o cobre, desde que o cobre tenha um tratamento contra a corrosão. Dissipador de calor, você pode utilizar sua placa como um dissipador de calor. Então muitos componentes já têm na parte inferior dele uma região para se acoplar lá como dissipador, e esse calor ele é transferido para o outro lado da placa através de vias. Então, esses furinhos aqui são vias. Do outro lado da placa você tem uma mesma padrão aqui de quadrado, e aqui do outro lado da placa é feita a dissipação desse calor. Pontos de teste, então normalmente placas
você inclui pontos de teste para poder fazer o teste, por exemplo, de tensões de alimentação, por exemplo, sinais, já que as placas SMDs você tem ali pontos muito difícil acesso, e aqui você pode também indicar esses pontos, VDD, VCC, VE, sinal tal, então você consegue especificar essas questões. Tanto pode ser SMD, seja na própria camada de cobre, ou componentes through hole colocado fixado na placa. Então aqui são mesas de teste e equipamentos robóticos que possuem agulhas de teste, então eles espetam nesses pontos de teste aqui para poder avaliar se a placa está ok. Cobre na borda da placa. Acontece que você não deve colocar planos de terra ou trilhas até a borda da placa, porque no processo de corte dessa placa você vai ter, por exemplo, a placa está protegida aqui com a máscara de solda, mas na lateral não, porque você colocou cobre até a borda da placa. Então, no momento em que essa placa foi cortada, esse cobre aqui ficou exposto. Isso aqui pode, com o tempo, ser contaminado pela corrosão e você prejudicar o produto. E muito mais, muitas outras características que é o objetivo daqui. Então, em seguida, Hilbert vai estar falando um pouco sobre a ferramenta de design do Proteus.